Boa noite para todos nós. Quero dizer que essa nossa atividade aqui em Formiga foi planejada muito tempo antes, não foi não? Nossa, já faz uns 2 anos que a gente acertou que viria aqui. Hoje a gente está então conseguindo realizar esse sonho de estarmos juntos nessa nossa noite de hoje. E nós temos hoje como tema para tratar na nossa reunião de agora assuntos que são muito importantes em doutrina espírita, porque falam sobre essa nossa relação com o mundo espiritual e o processo de influência dos espíritos sobre todos nós. Não é novidade para nenhum de nós que somos espíritas que os espíritos, sim, influenciam as nossas vidas. Nós experimentamos a influência dos espíritos. E esta influência dos espíritos não necessariamente é sinônimo de obsessão, que é muito comum, né? A gente diz assim, ele sofre uma influência do espírito, então já está num processo obsessivo. Não é verdade. Nós temos, na verdade, várias modalidades de expressão da relação do homem com o mundo espiritual que não são objetivamente processos obsessivos como nós conhecemos. E nós podemos identificar que entre os vários fenômenos que existem da chamada influência dos espíritos sobre os homens, existe um que a gente pouco comenta, mas que é muito importante. A literatura espírita fala até bastante desse tipo de fenômeno, mas nós nem sempre cuidamos de perceber o que ele seja. Este fenômeno espiritual, importante, mas esquecido de nós, recebe na literatura espírita o nome de assédio. O que é um assédio? Um assédio não é um processo obsessivo. Porque um processo obsessivo, ele é obrigatoriamente um processo demorado, profundo, é uma ação continuada no tempo, em que um mau espírito perturba outro mau espírito. Quando nós temos uma vinculação em que um espírito sofre a perturbação de alguém por muito tempo, de tal maneira que este desencarnado se alojou de maneira bastante efetiva sobre o chamado encarnado, nós dizemos que estamos diante de um processo obsessivo. Mas pode acontecer um fenômeno diferente, que é uma investida, uma armadilha, uma tentativa de promover em nós um processo de perturbação que não é, de fato, aquele que nós chamamos de obsessão. Como seria isto? É um episódio em que um espírito que quer perturbar fica à espreita da nossa vida, fica tentando aproveitar as oportunidades que nós oferecemos a ele. E se nós oferecermos esta oportunidade, então ele poderá fazer com que nós caiamos numa armadilha. Vou dar um exemplo. Nós temos uma família, a família é razoavelmente equilibrada, tem suas dificuldades, como as nossas famílias possuem, mas está razoavelmente bem. Estamos chegando no final do ano, a esposa então vai para o marido e diz: meu bem, tenho uma novidade para você. Ele pergunta: qual? Este final de ano, mamãe vai passar as férias conosco. Não é necessariamente um processo obsessivo. Não. Depende do tempo de casamento, não? Mas a visita dela pode provocar uma armadilha. Uma armadilha. Em que o objetivo é que haja, de repente, uma confrontação e, a partir dali, a relação tenha um desgaste. A filha pode brigar com o marido ou com a própria mãe. O marido pode se desentender com a sogra. Nós podemos ter vários fenômenos que podem acontecer
nessa oportunidade. Então, estes episódios, eles não caracterizam um processo obsessivo. São assédios. São armadilhas que são montadas. Situações que os espíritos que estão à espreita procuram estabelecer para promover em nós um processo de perturbação espiritual. Assédio, portanto, não é ainda um fenômeno obsessivo, Carla com C. Não é ainda um fenômeno obsessivo, mas ele pode se transformar num fenômeno obsessivo se nós cairmos na armadilha. Se eu cair, a partir dali, um vínculo pode se criar. Aí sim, eu vou ter, Milene, um fenômeno real de obsessão. Porque a partir daí, ele estabeleceu um vínculo comigo. O que justifica nós falarmos de obsessão é quando um espírito perverso estabeleceu um vínculo tal que ele permanece próximo de nós muito tempo. Ele tem uma intimidade com o nosso pensamento. Ele mora conosco, ele vive conosco. Nós temos, na verdade, uma relação estreita com essa entidade. Quando isso acontece, aí nós estamos falando não mais de assédio, já estamos falando, sim, de processo obsessivo. Deu para compreender a diferença de um fenômeno para o outro? Allan Kardec, em várias de suas obras básicas, no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese, ele tem a oportunidade de classificar as obsessões, dando para nós uma forma de enxergar como que este fenômeno se apresenta. E nós aqui todos conhecemos a classificação que Allan Kardec produziu, quando ele nos falava do fenômeno da obsessão simples, que de simples só tem o nome mesmo, porque é um processo bastante complexo, em que um fenômeno de hipnose se estabeleceu entre o obsessor e o obsidiado, e ele, de certa maneira, influencia de uma forma muito frequente e tenaz a mente do seu perseguido. Que tipo de fenômenos alguém que sofre uma obsessão simples tem? Desconforto, se sente mal, percebe que está irritado, tem dor de cabeça, fica doente, desinteressado pela vida, cai num processo depressivo, experimenta ansiedade, tem angústias, palpitações, sono perturbado, pesadelos. Isto é muito comum no fenômeno da obsessão. E essas entidades, elas articulam este fenômeno baseado nos mecanismos de culpa que a gente possui. Então, eles atuam promovendo a perturbação exatamente em função das fragilidades que a gente possui. Se nós não fôssemos tão frágeis, eles não encontrariam tanta possibilidade de acessar as nossas mentes. É porque nós abrimos espaço para que eles nos influenciem que esses fenômenos acontecem com tanta frequência na nossa sociedade. Mas há uma característica muito curiosa na chamada obsessão simples. É o fato de que os espíritos que estão sujeitos à obsessão, nós que estamos sujeitos ao processo obsessivo, nós sabemos que não estamos bem e muito frequentemente a gente procura ajuda. Muito frequentemente. Eu digo, gente, eu não estou bem. Eu ando perturbado. Eu não estou legal. Eu sinto que eu estou com o meu sono perturbado. Eu estou sem fome, eu estou irritado, eu estou com raiva. Eu estou até bem, mas quando eu chego na porta da minha casa me dá uma raiva. Eu não posso olhar para as pessoas na minha casa que eu sinto raiva. Eu perdi o gosto por arrumar a casa, eu perdi o gosto por passear, eu perdi o gosto. Eu estou desinteressado de tudo, eu não quero trabalhar, eu estou cansado. Isso pode ter raízes em processos obsessivos. Mas o que é curioso, quem está passando por isso possui duas características básicas. Anota aí, Milene. Primeira, o indivíduo se sente perturbado. Ele se sente perturbado. Ele procura ajuda. Que ajuda que ele procura? Ele vai num psicólogo, ele vai num médico. Doutor, não estou dormindo, não quero remédio para dormir. Quer dizer, a pessoa não quer tratar a causa, quer tratar o sintoma.
A gente procura uma igreja ou centro espírita, a pessoa vai atrás de alguma coisa porque ela percebe que ela não está bem. Isso é muito típico no chamado fenômeno da obsessão simples. Só que uma pessoa ela pode passar a existência inteira num fenômeno de processo obsessivo. Simples. Ela pode passar a vida inteira, mesmo com todos os alarmes ligados na vida dela, com todos os chamamentos, a pessoa pode continuar insistindo, não é? Para que a perturbação perdure. Porque muitos de nós, mesmo tendo um fenômeno de perturbação, às vezes temos dificuldade de deixar. Às vezes tem dificuldade. A gente sofre e não consegue se libertar das causas do nosso sofrimento. Muitos de nós somos até frágeis, temos algumas fragilidades desta existência ou de outras existências, e quando um fenômeno desse nos acontece, a gente não consegue se livrar. Imagine alguém que vem de uma história do passado, em que na outra encarnação ela foi abandonada por alguém. O alguém que ela tanto amava a abandonou. E ela sofreu miseravelmente por conta desse abandono. Na atual encarnação, ela reencontra o mesmo cara que abandonou. E se apaixona por ele, porque afinal de contas, ela sofreu porque gostava dele, ele foi embora e doeu. E quando ela reencontra, ela diz, meu Deus, é o homem da minha vida. E eu vou fazer tudo para não perdê-lo. Então ela tem um ciúme louco dele. Ela, quando ela chega, ela, oi, meu bem, aí cheira para ver se tem algum outro perfume no pescoço dele. E revira bolso, e cata celular, e investiga tudo. Cria perfil falso no Facebook para perturbar o ser humano, para ver se a pessoa... Não estou dando dica para nada, hein? E é aquela coisa que ela vive sempre na desconfiança de que ele possa abandoná-la. E de tanto ela fazer pressão, de tanto ela perseguir, de tanto ela insistir, o que acaba acontecendo? Ele abandona. Ele diz, não, tá doido, é muita perturbação para minha cabeça, não quero isso não. E aí ele acaba indo embora. Ela já traz uma história de muita dor do passado. Como ela vem de uma história de muita dor do passado, ela tem dificuldade de lidar no presente. Quando ele vai embora, ela deprime e não consegue sair. Porque ela soma a dor do ontem com a dor do hoje. Nós temos muitas dores sepultadas no nosso inconsciente. É aquilo que Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, capítulo 2, chama de subpersonalidades. São as personalidades do nosso passado que estão todas acomodadinhas no inconsciente. Mas quando a gente tem uma experiência que bate nessa história do ontem, essa subpersonalidade vem e acaba aparecendo no consciente, produzindo muitas dores que a gente tem dificuldade depois de tratar. Então, muitos de nós podemos experimentar um processo de obsessão simples e não conseguirmos com facilidade nos libertarmos desse mecanismo de sofrimento. Estou sendo claro no que eu digo? Pode ser. Então a gente pode ter uma obsessão e ter dificuldade de se libertar dela. Pode ter dificuldade. Mas eu posso passar a existência inteira dentro de um processo obsessivo. E mesmo vivendo uma existência inteira dentro de um processo obsessivo, ele não avança desse quadro. Ele permanece no modelo da obsessão simples. Por quê? Porque é um mecanismo que vai vivendo dentro de nós sem que haja um aprofundamento dos sintomas. Vai ter uma obsessão simples, mas durante toda a existência. Mas pode acontecer diferente. Pode acontecer dela conseguir se curar, se libertar da obsessão com algum tempo de luta para se melhorar. Ou pode acontecer dela permanecer e o caso agravar. Quando o caso de uma obsessão simples agrava, quando nós temos o agravamento da obsessão simples, surge um outro fenômeno que
Kardec trata na sua obra básica, que se chama subjugação. A subjugação é o aprofundamento da obsessão simples. O aprofundamento da obsessão simples. Porque na obsessão simples, eu tinha 2 sinais dela. Primeiro, eu me sentia perturbado. E segundo, eu procurava ajuda. Na subjugação, algo vai mudar. Eu vou continuar sentindo que eu estou perturbado. Mas eu não procuro mais ajuda. Eu desisto de procurar. E quando as pessoas querem me cuidar, eu digo, me esquece. Eu sou um caso perdido. Eu não dou conta mais. Me deixe. Esqueçam quem sou eu. Tem mais condição de reagir a isso. A pessoa se considera doente, se admite doente e ela não se movimenta mais para se libertar do processo de perseguição. Isso parece muito com os casos de depressão profunda, né? É muito comum na nossa sociedade as pessoas dizerem assim, ai, fulana, olha que tão mal. Ai, fulana está numa depressão profunda. Não está, gente. Depressão profunda não é qualquer depressão profunda. Depressão profunda é a depressão profunda. Na depressão profunda, a criatura nem do quarto quer sair. Ela não se movimenta para fora do lugar onde ela está. Ela adora ficar trancada no quarto, ela não procura ninguém, ela não entra em contato com as pessoas. Ela esquece de si mesma. Ela para de tomar banho, ela para de trocar de roupa, ela não escova mais os dentes. A alimentação é péssima. Ela se abandona dentro de si mesma. Quando alguém de nós tem em casa uma pessoa que está em depressão, fique observando como é que ela tem se comportado com relação ao autocuidado. Então você sai de manhã, se despede dela e dá uma olhada no figurino que a criatura está vestida. Está vestida com essa camiseta, com esse short. Beleza. Se você voltar à noite do trabalho e a criaturinha estiver com a mesma camisa de bolinha azeda e o mesmo short, desconfie que ela está agravando. A pessoa, quando agrava, ela tem a tendência a não se cuidar mais. Então ela se larga, ela se abandona, ela se deixa. Ela também tem uma tendência muito grande de, para que você não veja que ela está usando a roupa mesma, ela troca a roupa suja por uma outra que também está suja, entendeu? É azedo do mesmo jeito. O quarto tem um cheiro maravilhoso de roupa azeda. Porque a pessoa sua e depois ela deita de novo, e como ela não toma banho, aquele cheiro vai se impregnando no quarto. Geralmente, quarto de pessoas depressivas não cheira bem. Elas têm a tendência de fechar as janelas e o ar não entra. E algumas querem ficar na mais completa escuridão. Aí colocam algodão nas frestas da janela para que nenhuma luz entre no quarto. Para ficar na completa escuridão. Sem fazer absolutamente nada. Apenas entregue aos seus próprios pensamentos repetitivos. São casos, esses sim, de depressão profunda. Que são indicações dos casos de subjugação. Porque nesses quadros, a pessoa não reage mais. Ela não procura mais uma ajuda. Nos quadros de subjugação, nos quadros de depressão profunda, não queira que a pessoa acorde de manhã e diga, gente, estou numa depressão profunda, preciso me arrumar para ir no médico. Não vai. Não vai no médico. Não vai. Não vai tomar um banho, marcar uma consulta. Gente, marquei uma consulta no psicólogo, porque eu estou com depressão profunda e eu vou ver. Não vai. Quando nós caímos no quadro da depressão profunda, quem tem que cuidar de nós é a família. São os amigos. Alguém fora de nós é que tem que nos dar a mão, porque
Sair sozinho do fosso da depressão é muito difícil. O nome depressão é um buraco, não é? Então a pessoa caiu num buraco. Se é uma depressão profunda, é um buraco profundo. Como que uma pessoa que está num buraco profundo sai? Se ela está dentro de um poço, como é que ela vai sair? Alguém tem que jogar uma corda para o ser humano para puxar a criatura de lá de dentro. Então, quando nós estamos verificando nas nossas famílias quadros de depressão com este tipo de conduta, nós precisamos agir. É muito importante que a família atue para auxiliar os companheiros que apresentam os quadros de depressão profunda, quadros de subjugação. Nos quadros de depressão, quando alguém está deprimido, é importante que a gente considere que a depressão é como se fosse uma guerra. Se alguém na nossa casa caiu num quadro depressivo, é uma guerra que você vai ter que enfrentar. E quando nós estamos numa guerra, quando nós estamos enfrentando um combate de uma guerra nas nossas vidas, nós não escolhemos qual é a arma que a gente vai usar na guerra. Já viram alguém dizer assim, olha, nós estamos numa guerra, vamos mandar a marinha para essa guerra. Ou nós vamos mandar só a aeronáutica. Não manda não. Se tiver em guerra, vai todo mundo para o fronte. Vai a marinha, vai o exército e vai a aeronáutica. Você não vai só com uma força. Você vai com todas as suas forças para o trabalho de socorro da depressão. No caso da depressão, a força que a gente tem que usar e que a Marinha bem representa é o psicólogo, tá? Que a Marinha cuida das águas, né? A Marinha cuida de água. E o psicólogo cuida do quê? Das lágrimas. Então nós vamos ter que ter a Marinha para trabalhar conosco. Porque a Marinha vai cuidar das nossas dores, das nossas tristezas, das lágrimas, aquele mar de lágrimas que a gente vai ter. Então, nós vamos sofrer esse assédio e aí nós precisamos reagir a isso com o aconselhamento do psicólogo. Só que o remédio do psicólogo ele entra pelo ouvido. O psicólogo não receita medicamento. O medicamento do psicólogo entra pelo ouvido. Então, tem vezes que o psicólogo não dá conta de organizar a pessoa. Se estiver em depressão profunda, ele não dá conta. Aí precisa de precisa de uma outra força que não é a Marinha. Precisa do exército. O exército cuida do quê? O exército cuida do território. O exército cuida do físico. Quem é que vai cuidar do físico da pessoa que está adoentada por um processo depressivo? Psiquiatra. Então, quando eu tenho alguém que está num processo depressivo, às vezes o psicólogo sozinho dá conta. Se a depressão for leve, ele dá conta. Se ela agravar, for para moderada, ou se ela piorar ainda mais, indo para a depressão profunda, tem que entrar com o psiquiatra. Tem gente que não gosta de ir no psiquiatra, porque psiquiatra é médico de doido, né? Mas não é. Psiquiatra é o médico para a gente não ficar doido, Sumaia. Porque se a gente não procurar o psiquiatra, Sumaia, nós podemos enlouquecer. Então, para que a gente não enlouqueça, o que é que então nós temos de recurso na nossa sociedade? A possibilidade de nós aplicarmos o conhecimento que a gente tem buscando um psiquiatra. Então, procura um psicólogo, que é a Marinha, procura um psiquiatra, que é o Exército, e a aeronáutica também. A aeronáutica faz o quê, meu Deus? A aeronáutica cuida daquela coisa assim mais etérea, cuida do ar. Aquele negócio que ninguém vê, mas todo mundo acha que existe, mas ninguém nunca viu. Que é a fé. A gente tem que ter uma fé. A fé tem um poder extraordinário na cura dos processos depressivos. Não precisa obrigatoriamente ser uma fé espírita, pode ser uma fé católica, protestante, sei lá, o que é que seja. Se você tem fé na visão católica, procure padre.
Se você gosta da visão protestante, procure o pastor. Se você gosta da visão espírita, procure o espiritismo. Se você não gosta de nada, procure o espiritismo também. Ou seja, a gente precisa ter algum tipo de resposta para as nossas indagações. Nos quadros de depressão profunda, nos quadros que são típicos dos fenômenos de subjugação, nós temos sim a possibilidade de enfrentar grandes e complexas situações em função do agravamento do mecanismo da obsessão. Nesses fenômenos de obsessão, os espíritos costumam se encostar na pessoa e aumentar ainda mais a tristeza que ela já sente sozinha. E aí ela acaba agravando, porque a influência do obsessor é potencializando ainda mais aquilo que a pessoa sente. Dona Ivone do Amaral Pereira, quando trabalha as questões dos fenômenos de subjugação na obra Recordações da Mediunidade, ela nos traz outros desdobramentos do problema da subjugação, que não é a subjugação psicológica, que é essa que eu estou falando, mas sim a subjugação física, em que entidades perturbadoras exercem um papel tão vigoroso na sua obsessão que a criatura simplesmente perde a sua lucidez e vive sob o domínio da entidade que a perturba. Ela conta na obra um caso muito interessante, que numa cidade próxima havia um padre, e esse padre um dia estava oficiando a missa, ele parou a missa no meio, largou a batina e foi embora para casa. Chegou em casa, pegou uma pá, começou a revirar o jardim com a pá. A mãe chegou e disse: "Mas o que está fazendo? Estou procurando meu tesouro, está escondido aqui em algum lugar, tem que achar." "Que tesouro, meu filho? Você não esqueceu?" "Ah, vou procurar meu tesouro." E ele começa a cavar procurando por esse tesouro. Esse negócio vai agravando cada vez mais, ele não consegue mais oficiar as missas e ele simplesmente surta. E a partir de um certo momento, o padre não sai mais deste quadro em que ele obsessivamente procurava por um tesouro. Chega uma situação tão grave que decide-se por internar o padre no manicômio. E ele vai para o manicômio. E no manicômio ele ficava na cela dele gritando: "Meu tesouro! Estão me roubando! Cadê meu tesouro? Meu tesouro!" E aí, para acalmá-lo, as pessoas então pegavam pedras comuns, pedras normais, e colocavam as pedras dentro do quarto dele. Ele pegava aquelas pedras: "Ai, meu tesouro, meu tesouro!" Aí pegava aquelas pedras e guardava debaixo do travesseiro, como se fossem o grande tesouro de ouro que ele havia perdido. O caso chegou ao conhecimento da casa espírita onde Dona Ivone atuava, e eles resolvem fazer um trabalho de desobsessão para ajudar o padre. Quando o nome do padre é evocado e é orado e é pedido à espiritualidade, algum tipo de intervenção, um espírito se manifesta. E ao se manifestar, ele faz questão de colocar os dois braços em cima da mesa. Ele fala e apoia os dois braços na mesa, falando de uma maneira muito severa. Ele não queria o tesouro dele, agora ele vai caçar até o final. Eu vou destruir a vida dele. O que foi que houve? Aí ele conta a história. Esse espírito que se manifesta e que colocava os braços sobre a mesa era um antigo escravo que o padre havia tido numa encarnação anterior. E numa determinada circunstância, esse escravo, que era escravo de mina, ele está tirando o ouro de uma mina do seu senhor e some uma parte do tesouro. E o senhor diz: "Foi você que roubou." E o rapaz diz: "Não fui eu." "Foi sim você." E ele nega que não foi. Então, para castigá-lo, o seu senhor, que depois iria ser o padre, manda cortar as duas mãos dele para ele não roubar mais. O rapaz, quando apresentava-se na reunião mediúnica e batia os dois braços na mesa, era visto pelos videntes que ele não tinha mão nem dos dois lados. Ou seja, ele guardou com tanto ódio a perda das mãos que até agora, no mundo espiritual, ele ainda não apresentava mãos, não porque ele tivesse sem mão do lado de lá, mas porque essa era uma forma de manter acesa a sensação de ódio, de injustiça. Então ele usava desse mecanismo da memória para afrontar
a própria lei de causa e efeito e dizer que ele era um injustiçado e por isso perseguia o padre. O padre vai viver até o final da existência sem cura, viu? Ele enlouquece de vez e o obsessor não desiste do processo de perseguição. Ele vai me pagar, ele mandou me matar, então eu vou matar ele também. Então vejam como é que funciona. Ele perde a lucidez e entra num quadro psicótico muito grave, mostrando para nós que muitos fenômenos que hoje a psiquiatria enxerga como sendo fenômenos de esquizofrenia, processos de transtorno delirante ou outro tipo de transtorno mental que a gente tenha, pode ter raízes nos mecanismos ligados às questões que dizem respeito à mediunidade. Esse padre, por exemplo, ele tem uma subpersonalidade, que é a do senhor de escravos. Ele tem essa subpersonalidade, que está dentro dele. A presença dessa entidade produz nele sentimentos de culpa que evoca essa subpersonalidade, que assume o controle e ele então passa a viver dentro desse quadro, que é a vivência do ontem no hoje pela indução hipnótica da entidade obsessiva que o perturba. Então esses casos eles são bem complexos. E nós temos também um outro fenômeno que Kardec também analisa na sua obra, que difere desses outros dois. É um terceiro tipo de fenômeno que recebe o nome de Kardec de fascinação. O que é uma fascinação? Diferentemente das outras duas, na fascinação a criatura não se acha perturbada. Porque veja, na obsessão simples, eu me acho perturbado e procuro ajuda. Na subjugação, eu me sinto perturbado, mas eu já não procuro ajuda, acho que não tem mais cura. Na subjugação, eu nem me acho perturbado. Desculpa. No caso da fascinação, eu nem me sinto perturbado. Como é que eu vou procurar ajuda se eu não acho que eu estou perturbado? Só tem sentido eu procurar ajuda se eu achar que eu não estou bem. Na verdade, o fascinado inverte a lógica. E o errado são todos nós. E ele é o certo. Ele é a figura certa de tudo, né? Há uns 30 anos atrás, na Federação Espírita de Rondônia, eu tive a oportunidade de conhecer uma moça que ela tinha esse fenômeno. Era muito interessante. Toda semana ela vinha para o Centro Espírita com uma psicografia feita. Ela chegava e disse, olha, recebi essa psicografia em casa, ter uma olhada nela e tal. E era muito papel que ela escrevia. Acho que ela passava a semana escrevendo. Mas, gente, não tinha pé nem cabeça o que ela falava. Era tanta bobagem que ela dizia. Gente, aí eu mostrava para os amigos. Eu estou perturbado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então criava umas lógicas, uns sistemas estranhos de pensamento, umas coisas que não tinham o menor sentido. E essa moça passou muito tempo nesse estado. Até que um dia ela chegou para falar comigo e disse, olha, eu estou vindo hoje aqui pela última vez, eu vim me despedir. Você vai viajar? Não. Por que você não vem mais? Porque eu vou morrer essa semana. Ah, você vai morrer? Pô. Mas como assim? Você vai se matar? Não, jamais me mataria, jamais, não. Na verdade, simplesmente esse corpo vai morrer. E fiquei pensando. Aí chamei uma colega do centro e disse, olha, fala para a família dela que ela vai morrer essa semana. Manda o pessoal ficar bem atento, que vai que ela pule, vai que ela se corte, vai que ela tome alguma atitude violenta contra ela, deixa a família avisada. Aí avisamos a família e tal. Quando foi na quarta-feira seguinte, quem chega no centro? A criatura. Aí, diferentemente das outras vezes, que ela vinha comigo fazendo papel, eu fui até ela. Olá, tudo bem? Como é que você está? Ah, estou ótima, que bom, graças a Deus. Pois é, a gente conversou semana passada, você me falou umas coisas. Você me disse uma coisa, não sei se você lembra. Você falou para mim que você ia morrer. Como é que ficou esse negócio?
A resposta dela foi excelente. Ele disse, como é que ficou esse negócio? Você disse que ia morrer. Ela respondeu, você morreu? Morri. Mas como assim? Você não está aqui? Ela disse, não, agora quem está aqui é outra pessoa. Aquela fulana que você conheceu, ela não morreu, ela não existe mais. Agora é um outro ser totalmente iluminado que está aqui. E é mesmo. Você vê o nível de perturbação dela, olha o que ela me falou. Ela disse assim, inclusive esse novo ser é um ser todo de luz. Por isso que esse meu dente aqui, que é pivô, está inflamado. Porque o meu ser de luz não aceita nada que seja do mundo material. Aí eu, é? Então, por isso que o pivô estava infeccionado. Tá certo. Ela tinha umas histórias muito esquisitas. Isso se chama fascinação, que é quando você cria sistemas, coisas completamente estranhas, que podem fazer com que você se perca. Não preciso dizer a todos que esses casos da fascinação são os mais difíceis de serem tratados. Por quê? Porque a pessoa não se acha adoentada, não se acha enferma, então ela acha que está todo mundo errado. A fascinação surge de uma coisa chamada vaidade. A vaidade é que promove a fascinação. Porque quando um médium se acha muito poderoso, se acha que ele é que é o dono de tudo, que ele é o que manda nas coisas, está um bom caminho da fascinação. A gente tem que ficar bem esperto. Quando a gente começa a achar que todo mundo está errado, todo mundo está errado, só nós que estamos certos, tem que abrir o olho. Alguma coisa pode estar acontecendo, Nilson. E a gente, em função desse nosso distanciamento das relações, podemos ter a sensação de que está todo mundo conspirando contra nós. É muito comum o médium fascinado desaparecer, viu? Ele sumir, porque ele acha que está sendo perseguido, então ele se retira do ambiente onde ele está e vai viver longe das pessoas. Parecido assim aquela mãe que pega uma foto do 7 de setembro, o filho marchando no 7 de setembro. Aí ela vira para o marido e diz, olha meu bem, olha essa foto do 7 de setembro, nosso filho lindo marchando aqui, olha só, ele é o único de passo certo no pilotão. Isso é bem típico de fascinação. Tá todo mundo errado, só eu que estou certo. Gente, se você estiver num lugar e as pessoas começarem a falar que você está errado, abra seu olho, pelo amor de Deus, antes que você se fascine. E quem tem sogra tem um excelente instrumento educativo. Que ela não vai deixar de dizer para você o que está errado, que você faz errado, o que você erra, o que você faz, que não deveria fazer. Nossa, ela vai ser excelente para você, tem que aproveitar. E a gente não pode falar mal de sogra, viu? Porque corre o risco dela renascer nossa mãe. Para que isso não ocorra, elogie, diga que ela é linda, para que ela vá para lá, com os outros cunhados para lá, e deixe você sossegado com a sua mãe. Então veja que são circunstâncias que a gente pode se proteger na medida em que a gente aprende a enxergar os fenômenos que estão em nosso derredor. E nessa classificação que Kardec faz, ele vai nos mostrar aí 3 cenários completamente diferentes. Na obsessão simples, um ambiente em que você percebe que não está bem, mas que busca ajuda. No ambiente da subjugação, a criatura percebe que não está bem, mas ela já não tem mais crença na sua cura, ela já abandonou, desistiu. Às vezes, quando o fenômeno dessa subjugação avança de uma forma muito efetiva, ele pode perder completamente o sentido das buscas espirituais que poderia fazer, e aí ele se abandona e a entidade espiritual acaba dominando a mente dele e ele se torna um simples joguete na mão desses espíritos. E a chamada fascinação, na qual um espírito ilude o nosso pensamento,
cria um sistema de crença completamente estranho e a gente acredita nisso e segue numa direção profundamente perturbada, sem analisar o senso crítico de todas as coisas. Tem que tomar muito cuidado para que a vaidade não nos perca. Porém, Milene, nós não temos apenas esta classificação. Existem outras classificações, Fabiano, que também analisam o fenômeno obsessivo. Nós temos uma classificação muito interessante, apresentada por Ivone do Amaral Pereira na sua obra, no livro Recordações da Mediunidade. Ela separa as obsessões em 2 grupos. E essa classificação que Dona Ivone faz, nem sempre o movimento espírita observa. Nem sempre nós atentamos para esse modelo. Então, anota aí, porque isso é importante. Que o pessoal não vai achar com facilidade. Dona Ivone separa as obsessões, classificando-as em 2 modelos. Um modelo ela chama que é a chamada obsessão odiosa. E o outro é a obsessão não odiosa. Claro, se não é odiosa, só pode ser não odiosa. O que é uma obsessão odiosa? Uma obsessão odiosa é uma obsessão odiosa, né? Porque se é uma obsessão, essa é a obsessão odiosa. E a obsessão não odiosa é aquela obsessão não odiosa. Não odiosa. Como é que pode existir uma obsessão não odiosa? Como é que é isso? E o que é odiosa? A obsessão odiosa, ela pode ser subdividida, reclassificada dentro da odiosa em 3 tipos diferentes. Então existem 3 modalidades de obsessão odiosa. Primeiro modelo de obsessão do tipo odiosa. Essa é bem conhecida. É a obsessão por vingança. Ela tem ódio nela. E o que move a obsessão é a vingança. Você fez alguma coisa para mim no verão passado. E eu sei o que você fez no verão passado. Então e foi contra mim que você fez. Eu persigo você pelo mal que você me fez. Às vezes a gente nem lembra, porque é de uma outra encarnação, não está nem lembrando mais, mas o Espírito não esqueceu. Ele nos caça, ele nos busca e promove uma obsessão dessa natureza. Aquela que eu falei do padre é uma obsessão odiosa, por vingança. É por vingança. Esta vingança, ela pode ser uma vingança contra o meu passado, mas ela pode ser uma vingança contra o meu presente. Nada determina que se eu tenho um obsessor é porque eu fiz alguma coisa para ele na outra encarnação. E aí o Espírito diz assim, fulano fez mal para mim essa existência, eu vou esperar ele desencarnar na próxima para obsediar ele. Não é não. Isso é logo que a coisa acontece, a entidade já inicia o seu processo de perturbação. Existem muitos processos obsessivos que a gente tem esta possibilidade de perturbação, Renan, que não é por conta do passado, é por conta do presente. Algo que você fez a alguém no hoje. Eu posso ter prejudicado alguém, não no passado necessariamente, no agora. Eu fiz o mal para alguém nesta existência. E esta entidade desencarnada se vinga de mim. Se vinga de mim. Essa obsessão por vingança pode ser feita não pelo prejudicado por mim, mas por alguém que ama aquele que eu prejudiquei. Confundi? Agora ficou pior. Digamos que eu fiz alguma coisa para o Renan. Prejudiquei ele de alguma forma.
Aí a mãe dele fica com ódio de mim. E ela me persegue. Ele nem tanto, mas não me deixa em paz. Quando nós olhamos a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, que lemos o livro O Cavaleiro de Ninier, nós vemos a história que ela, como Berthe de Somerville, promove, ela não promove, mas ela de certa maneira acaba estimulando para que o Henri de Ninier se suicide. O rapaz que se suicidou não se torna obsessor dela. Quem vai se tornar obsessor é o pai dele, Arnaud de Ninier. Ele que passa a persegui-la. Na encarnação seguinte, quando ela renasce como André de Guzmán, quem é o obsessor dela? É o pai daquele que ela desgraçou no passado. Henri de Ninier não está incomodado com isso, até porque ele ainda a ama. Ele é um dos seus primos que está próximo dela, mas o pai dele desencarnado é o perseguidor dela. Então vejam que essa forma de obsessão por vingança pode ser do meu passado, pode ser do meu presente, mas pode ser também que do meu passado não seja o meu prejudicado, é quem eu prejudiquei tem um amor, e o amor desse alguém que me prejudica. Mas pode ser do presente também, tá? Eu posso ter uma obsessão na qual quem me prejudica no presente não foi quem me prejudicou, mas é alguém que eu fiz e que essa pessoa tem um amado que me prejudica. Confundi vocês? Eu prejudico alguém nesta encarnação e eu prejudico você nessa encarnação. E é do presente, mas alguém que é desencarnado, que ama você, me prejudica por aquilo que você fez para mim. Isso é claro? Esse processo de vingança também pode ter uma outra modalidade, em que eu me vingo em alguém que você ama. Eu me vingo em alguém que você ama. Eu não consigo acessar você, mas eu sei que seu filho é frágil, então eu perturbo ele, porque eu sei que quando seu filho cai, dói em você. Então é a minha maneira de tirar você do equilíbrio. Porque você é esperto, você não deixa a perturbação acontecer, você se protege, você tem um equilíbrio emocional satisfatório. Mas seu filho não tem. E quando eu destruo a vida dele, eu acabo com você. Então é a minha maneira de me vingar através daquele que está perto de você, que é mais frágil. Encontramos este caso no livro Libertação, de André Luiz, em que o livro conta logo no começo da história que havia Margarida. Vocês lembram da Margarida? Margarida, que era perturbada por 60 obsessores. O principal deles era o Saldanha. O que Margarida fez para Saldanha? Não lembram? É um verbo de 4 letras que a gente faz dentro da água. O que ela fez? Nada. Não fez nada. E por que ele perturbava Margarida? Porque o pai de Margarida havia prejudicado ele. E como ele não conseguia acessar o pai da Margarida, ele atacava a Margarida. Mas onde está a culpa da Margarida? Talvez Sofreu obsessão. Talvez quem tenha essa resposta seja Marília Mendonça. Tem até a música, de quem é a culpa? Né? Mas ela tem essa resposta. A responsabilidade da Margarida está no fato de agasalhar o processo de perturbação. Eu vou inverter a lógica para você entender. Vou inverter a lógica. No livro Há 2000 anos,
nós temos um casal que são os protagonistas. Quem são os protagonistas? Públio Lentulus e Lívia Lentulus. Beleza, o casal casado aqui. Ele, um espírito comprometido. E ela? Um anjo. Que veio com ele para ajudá-lo a se levantar. E ele, no primeiro capítulo, diz: sonhei que eu reencarnava e que um anjo vinha tutelar a minha encarnação, e eu reconheço neste anjo Lívia, a minha esposa. Então ele reconhece que ela era o espírito resgatador dele, que não precisaria viver todas as loucuras que o marido fez. Mas tem um ditado lá na minha terra que diz assim: quem se junta com os porcos, farelos come. Quem se junta com os porcos, farelos come. Ela se juntou com ele. Então, os desequilíbrios de Públio caíram para cima de Lívia. Porque ela teve uma filha doente, ela teve um filho sequestrado. Essas histórias dela ter um filho sequestrado, uma filha doente, sofrer uma traição, mas uma calúnia, viver 25 anos ignorada dentro de casa, foi a culpa dela. Na verdade, quando ela diz, eu vou reencarnar para ajudá-lo, ela se expõe a esses perigos. Livro 50 anos depois, há uma conversa entre Plotina e Alba Lucínia. Alba Lucínia quer perseguir, Plotina com Cláudia Sabina. Cláudia Sabina quer perseguir Alba Lucínia. E a Plotina, que é a médium, diz, não vou conseguir perturbar a mulher que você quer, porque perto dela tem um anjo. E os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque para eles o sofrimento não é como para nós. Então Lívia vem, sofre tudo isso, mas ela sofre com a intenção de que isso mobilize Públio, acaba dando certo. Então quando a gente encarna perto de alguém, esses riscos existem. Quando alguém casa com outro alguém, mistura os karmas. Porque o karma de um vai sobrar para o outro. Não tem jeito. Você casou, então os filhos inimigos de A vai fazer parte da família de B, porque não tem jeito, vai ficar vivendo os meninos, aquela confusão danada, porque você se juntou. Então, quando a gente tem grupos familiares, os mecanismos obsessivos, eles cursam dentro desse grupo. E se eu tenho uma determinada condição de me proteger, pode ser que meus filhos não tenham. E aí, aonde está a justiça disso? No fato de que meu filho, não teve a resistência para reagir ao processo de perturbação. O que não tira a culpa do obsessor, que depois vai resolver o problema dele lá na frente. Mas o meu filho é frágil porque ele se permitiu ser envolvido por essa questão. Ok? Evidentemente houve sintonia para que acontecesse a obsessão, né? A responsabilização dele está em ter se permitido que isso acontecesse. Mas eu estou falando agora só das odiosas. Falei só uma até agora, não falei duas não. Foi. Sim, eu só falei da vingança ainda, não falei dos outros dois tipos. Agora, dessa vingança pode ser vingança do passado, pode ser vingança do hoje, pode ser vingança contra mim, mas pode ser contra um afeto meu, pode ser que o obsessor seja afeto do perseguido, tudo pode acontecer. Todos os arranjos podem acontecer nesse processo do ódio, da vingança, do desejo de destruir. Como você bem lembrou, a sintonia acaba permitindo que esses mecanismos aconteçam. Mas tudo que eu falei é só o primeiro. Eu disse que eram quantos, odiosa? 3. Muito bem. Muito bem, parabéns. Estão prestando atenção. Vamos ver se eu lembro dos outros dois. Segundo modelo de obsessão odiosa. É a obsessão odiosa pela causa. O que é obsessão odiosa pela causa? A pessoa não fez nada para o obsessor. Não fez nada. Mas ela tem uma causa que incomoda. Então eu digo, não suporto
Eu não suporto ver essa mulher aqui nessa escola pública dando aula para esses meninos. Eu vou perseguir a vida dela. Vou criar um problema para a vida dela. Vou atrapalhar o que eu puder. O mentor, então, diz, não faça isso. Ela já tem um salário tão baixinho. Mas a obsessão pela causa é porque você atua numa atividade que favorece pessoas que eu não quero que você favoreça. Você é professor da escola pública, já estou com raiva de você. Você trabalha como uma pessoa que atua num posto de saúde. Já fiquei com raiva também, porque você fica cuidando das pessoas. Porque eu mando os doentes para cá porque eu quero que eles se lasquem. Aí quando chega aqui, você vai, cuida, dá remédio, eu fico com raiva. Tenho raiva. Fulano vai na igreja católica lá e ajuda as pessoas. Nossa, fico com raiva, não era para ir na igreja, não gosto que vá. Né? Fulano vai na igreja protestante, não gosto que vá na igreja protestante, porque você defende uma causa que eu não gosto. O outro cuida de gato, cuida de cachorro, não gosto, porque cuida de gato, cuida de cachorro, e aí faz bondade, e aí eu não gosto, eu quero que você não faça nada de bom. Então eu fico com raiva de você. Imagine se isso acontecesse com as pessoas que vão na casa espírita. Né? Eu não tenho nenhum problema com você, mas eu não quero você lá fazendo aquelas coisas para aquelas pessoas. Esse é um tipo de obsessão, ela é uma obsessão odiosa, mas ela não é uma obsessão odiosa por vingança. Eu não tenho vínculo com você. Eu não gosto da causa que você defende. Se você se afastar do centro espírita, da igreja católica, do canil, do gatil, da igreja protestante, da escola pública, pedir licença para não trabalhar no posto de saúde, eu largo você de mão. Eu não quero você fazendo nada pelas pessoas que eu persigo. Porque toda vez que você ajuda quem eu persigo, você me irrita. Então, para que isso não aconteça, Marisa, a gente acaba tendo a necessidade de encontrar formas de entender como que esse mecanismo acontece. E tem gente assim, olha, eu não quero mais ir para o centro espírita não, porque eu descobri que se a gente for para lá tem um monte de obsessor que a gente vai pegar. Eu vou preferir ficar em casa, ficar quieto, não nem me mexer, que é para não ter obsessores. É verdade, sabia? Quando a gente faz o bem, a gente ganha uns inimigos, sim, é verdade. Ganha uns inimigos. Mas tem uma outra parte da história. Como diz o Roberto Carlos, a gente ganha 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Porque a quantidade de espírito benfeitor que se junta a você é muito grande. É muito grande. Vai ganhar inimigos, obsessores? Vai. Vou mentir? Não vou mentir. Vai sim. Vai ganhar umas perturbações. Mas vai ter tanta ajuda, tanta proteção. Impressionante. A imensidão de proteção que nos cerca quando nós nos predispomos ao bem. Só que você precisa aproveitar as oportunidades do bem. Porque às vezes eu só olho para o ruim, eu só olho, ai meu Deus, nossa, depois que eu comecei no centro espírita, ai minha vida ficou tão assim, sei lá. Eu fico toda hora pensando no que eu faço de errado, a minha consciência não me deixa em paz. É isso mesmo, não vai deixar mesmo. É isso mesmo. Mas isso é bom. Isso é bom. E as intuições, as ajudas, as ideias, as boas soluções, o poder da oração. Gente, é fantástico o que nós conseguimos colher de benefício quando nós praticamos o bem. Ainda que a gente tenha obsessores, vale muito, mas muito a pena. Pela quantidade de amigos que você passa a ter na medida em que você se aproxima
de uma atividade no bem. Eu não estou falando só do centro espírita, não. Vale a pena dar aula para menino na periferia, aquela confusão danada, aquele monte de menino catarrento, e a gente... vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena abrir mão de um conforto por uma coisa que seja em prol do outro. Faz bem a gente se emocionar, a gente sair de si, a gente se movimentar. Olha, existe hoje estudos científicos bem interessantes falando de que fazer o bem promove em nós uma descarga de uma substância essencial para o nosso equilíbrio emocional, chamado ocitocina, o hormônio do amor. Fazer o bem, quando a gente faz o bem, há uma descarga de ocitocina em você. E isso impulsiona você para frente. Dá uma movimentação incrível das conexões dos nossos neurotransmissores e melhora o nosso estado emocional. Quando eu pratico o bem, essas descargas, elas reequilibram o meu emotivo e fazem com que até as minhas conexões de percepção espiritual se dilatem. E eu percebo melhor as entidades que me cuidam. A sensação de que eu pertenço a algo maior, que eu integro um grande sistema, toma conta de mim. Você vai para um gatil, para um canil, vai dar banho nos cachorros, passa o dia inteiro dando banho em cachorro e tal, chega em casa morto e cansado, mas tem uma satisfação íntima que você não consegue passar para ninguém. A alegria de você ter dito assim, cara, eu fiz um negócio muito legal hoje. Dei um banho num monte de cachorro, tirei pulga, carrapato, mas eu estou cansado. Mas foi muito legal. Semana que vem eu vou voltar. Percebe? Existe alguma coisa em nós, Rosa, que faz com que a gente descubra que as nossas vidas podem ser diferentes. Eu poderia falar 1000 horas sobre esse assunto, mas eu vou reduzir em uma frase. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, você faz o bem e faz bem fazer o bem. Então, quando a gente está numa prática do bem, é possível que tenhamos obsessores. Possível sim. Mas nós também teremos uma ajuda espiritual gigantesca que compensa de sobra todo esse mecanismo de perturbação que nós atravessamos. Número 3. Terceiro tipo. Está anotando isso? Deixa eu ver. Cadê o segundo? Muito bem, está certo. Esse livro vai acabar. Terceira modalidade de obsessão odiosa. Não é por vingança, não tem vingança, nem é pela causa que você defende. Terceira modalidade de obsessão odiosa chama-se obsessão por inveja. É isso? Tem. Vocês já viram na sala de aula aquele pessoal que fica lá no fundão sentado que só tira nota baixa? E tem os nerds que só tiram nota boa? O que acontece quando o nerd tira uma nota ruim? Gente, é uma alegria. É uma alegria. E vão e humilham, e pisa na goela do pobrezinho. E ele desesperado vai lá, professor, o senhor não viu aqui? Não, viu sim, ele viu sim. Por que motivo que a turma do fundão se alegra quando o nerd tira nota baixa? Não é, Sara? Cadê a Sara? Por que o pessoal do fundão fica feliz quando o nerd tira nota ruim, considerando que a nota é do outro e não é dele? Porque diz assim, não sou eu que erro não, tá? Você erra também. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Existem espíritos que torcem para que você erre, para que ele não se sinta tão cobrado. Porque quando você acerta muito, incomoda ele. Ao certinho, faz tudo certinho. Tomara que o miserável erre. E aí vamos embora, vamos perturbar para ver se ele erra. Errou também, errou. Isso existe. É a chamada obsessão por inveja, aparece no livro Libertação,
essa questão. O livro traz esse tipo de fenômeno no qual entidades se comprazem com a situação de promover o desequilíbrio do outro para aliviar a sua própria culpa diante daquilo que ele faz. Porque ele diz assim, eu erro, mas ele erra também, tá? Eu estou errado, mas ele também tá. Quer dizer, há um prazer íntimo na queda do outro, porque alivia a minha vergonha diante dos meus erros. Se o outro sempre acerta, eu fico pior. Gente, mas aí você tirou 0 na prova e todo mundo aqui acertou, aí a pessoa não fica constrangida. É a mesma lógica em que o espírito, querendo compensar as dificuldades que o outro tem, ele acaba promovendo esse tipo de fenômeno na nossa vida. Isso é claro para todos? Qual é a lógica disso? A lógica é que esses 3 fenômenos que a gente está vendo são fenômenos relacionados com os aspectos que dizem respeito ao ódio, ao mal-querer, à raiva, alguma coisa que me move em função da minha pequenez que irrita o outro. Mas isso é só um lado da história. A dona Ivone diz que existe um outro tipo. Espetacular, muito bem. Obsessão não odiosa. Sim, existem modalidades de obsessão que são obsessões não odiosas. As obsessões não odiosas, elas se subdividem em 2 modalidades. Primeira modalidade de obsessão não odiosa. Obsessão não odiosa por afinidade. Eu não tenho raiva de você. Você é meu grande parceiro. A gente bebia junto. Como é que você vai querer me largar agora? E ele não tem raiva do outro. Ele não quer destruir a pessoa. Não, ele é um amigão. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert, ela conta uma história interessante de um rapaz que tinha um problema grave. Era um rapaz de uma classe mais alta, de Brasília, inclusive, e era um rapaz, assim, com posses, mas com um grave problema de alcoolismo. E a família procurou o centro espírita e disse, olha, nós estamos preocupados com o nosso filho porque ele bebe, vira à noite na rua, quando a gente vê ele está bêbado dentro do carro, dormindo, o carro aberto, chave no contato, ele jogado dentro do carro. A gente precisa de uma ajuda de você para ver se o rapaz larga de beber. Vamos fazer a reunião mediúnica. Fizeram a reunião mediúnica e a entidade que estava por trás do processo obsessivo se manifestou. Vocês estão me chamando de obsessor? Mas eu não sou obsessor dele. Eu sou o protetor dele. Alguém já roubou ele alguma vez? Já mexeram no dinheiro do bolso dele? No carro dele? Ele está com a chave no contato, porque quem protege sou eu. Eu cuido do meu amigo. Porque eu tenho que cuidar do meu copo. Porque se eu não cuidar do meu copo, como é que eu vou beber? Então ele não é um inimigo, ele é um parceiro de desequilíbrio. Alguém que se acompliciou com esta criatura e vive uma história de simbiose, em que ele, ao mesmo tempo que obsedia, ele também é obsidiado pelo outro. Porque às vezes você tenta tratar um e o outro chama. Aí você trata o outro e o um chama. É difícil você fazer porque eles estão vinculados. Processos de viciação são muito ligados a fenômenos de obsessão não odiosa recíproca, né? Esse fenômeno aí da afinidade. Então, doenças emocionais como drogas, álcool, sexo desregrado, essas modalidades que dizem respeito às viciações, elas frequentemente
estão associadas a fenômenos obsessivos não odiosos por afinidade. Está confuso? Percebem que não tem ódio? Se for uma entidade, se eu vou fazer ele beber para ele se acabar, aí é odiosa. Aí é outra conversa. Neste caso, não, a gente bebe há 300 anos junto. Meu Deus, desde a Revolução Francesa que a gente bebe. E aí, como é que você quer me largar agora? Isto é um fenômeno que a gente não pode esquecer. E existe uma coisa bem curiosa sobre isso, que eu queria deixar para vocês, que é um ponto importante no entendimento da obsessão. Dona Ivone do Amaral Pereira conta uma coisa muito curiosa no livro Devassando do Invisível, capítulo 7, O Beletrista. Lá ela diz o seguinte, que o movimento espírita tem tendência de dizer assim, o espírito levou a pessoa para beber. Aí ela diz, nem sempre. Nem sempre o espírito faz com que a pessoa beba. Olha o que ela vai dizer. Ela diz o seguinte, o espírito não quer necessariamente levar você para beber. Porque o desejo de beber é seu. Não é o espírito que põe. Então o que é que o obsessor faz? Ele desequilibra você. Aí ele diz assim, eu vou desequilibrar a vida dele para ele ficar com raiva e beber. A mulher diz assim, olha, eu vou no mercado fazer compra e você fique aqui e tome conta da panela de pressão. A hora que subir a pressão, você conta meia hora e desliga o fogo. O que é que o marido diz? Tá. Pode deixar. Pois ela vai para o mercado. Quando ela volta, tá tudo preto já. Ele dormiu, a panela chiou 1 hora e meia, a água acabou, o feijão queimou, ficou um torrão. Ela perdeu até a panela porque queimou, que ficou preto aquele trem grudado no fundo da panela. E para piorar, ela perdeu a panela, perdeu o gás, porque gastou todo o gás. Gente, foi um inferno aquilo. Quando ela chega, ela vai ficar super feliz. Super feliz. Ai, que bom, queimou, graças a Deus. Ela vai brigar com ele, não é? Você é um irresponsável. A única coisa que eu te pedi foi para que... Quem fez ele dormir? A entidade. Que não levou ele para beber. Só fez criar a confusão. Ela briga com ele e pergunta, você quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Aí se levanta para beber. Porque o beber está nele, não está na relação com a entidade. A entidade só desequilibra a vida. A vida desequilibrada, o cara vai fazer o que é o que ele procura para se compensar. É beber, então ele vai se beber. É drogar, ele vai se drogar. É jogar, ele vai jogar. É sumir na noite, ele vai sumir. Ele vai procurar a conduta que o compensa quando ele se desequilibra. Então, nem sempre o obsessor está levando a pessoa para beber, para se drogar, para isso, aquilo. Apenas promove o desequilíbrio e deixa que as pessoas, pelas suas próprias condutas equivocadas, produzam os seus problemas. Sim, mas eu falei da obsessão por afinidade. Eu disse isso? Disse. E está faltando um. Ai, meu Deus, e agora? Segundo modelo de obsessão não odiosa, chama-se obsessão não odiosa por apego. Eu sou avô de alguém. Eu sou avô dela. E nós temos uma relação muito bonita entre avô e neta. Maravilhosa. Ela é minha neta predileta. E eu estou com um problema de tuberculose terrível. Estou morrendo de tuberculose. Minha neta está cuidando de mim. Aí eu desencarno. Eu desencarno com todos os sintomas da tuberculose. Eu tenho tosse seca, febre à tarde, olhos inchados. E aí eu, depois de desencarnado, procuro minha neta. E colo nela. Daqui a pouco ela está com os sintomas da tuberculose. Ela está doente como eu estava, mas eu não sei que ela está doente.
Porque eu não estou querendo prejudicar a minha meta. Eu quero, na verdade, ficar perto dela. Eu nem sei que doente estou. Aí eu produzo um processo obsessivo que é um fenômeno obsessivo não odioso pelo apego que as pessoas têm e que não permite com que eu me afaste das pessoas que eu considero que são afetos para mim. Isto é confuso? Muito bem. Eu falei de 5 coisas. Obsessão odiosa por vingança, obsessão odiosa pela causa, obsessão odiosa por inveja, obsessão não odiosa por afinidade, obsessão não odiosa por apego. Qual dessas 5 é a mais difícil de tratar? Dou-lhe uma. É obsessão odiosa ou não odiosa, mais difícil? Odiosa. Qual das 3 odiosa? Por vingança? Por vingança. Muito bem, parabéns. Não é? Não. A mais difícil de tratar é a obsessão odiosa, não odiosa por afinidade. Por afinidade, porque os dois estão grudados, gente. Você trata um e o outro chama. Aí depois você trata o encarnado, o desencarnado, assim, olha, eu até quero mudar, mas ele fica me chamando. É muito difícil as obsessões por afinidade, porque é um processo de obsessão recíproca que demora muito para você conseguir resolver. Tem que ter um empenho firme daquele que é o obsidiado de fazer a desconexão daquilo que ele gosta. É complicado. São os processos mais difíceis. Agora pergunto, qual é o processo mais fácil dos 4 que sobraram? Odiosa por vingança, odiosa da causa, odiosa por inveja ou não odiosa por apego? Qual é o mais fácil de resolver? Por apego. Por quê? Porque você acha que o avô está querendo prejudicar a neta? Numa primeira conversa que você tem, ele se afasta. Às vezes a pessoa vai no centro espírita, olha, meu filho não está dormindo desde que o avô dele desencarnou, que meu filho não dorme, é o dia inteiro nessa agonia, eu vim aqui e tal. Aí vai no centro espírita. Aí dá um passe no menino. Aí você precisa estudar um milagre. Que tinha 2 meses que meu filho não dormia. Ele tomou um passe, ele dormiu. Por quê? Porque a entidade que estava ligada não quer prejudicar. E quando ela diz, eu estou prejudicando meu neto? De jeito nenhum. Não, você vai ficar perto dele, mas nesse momento o ideal é que você se afaste. Depois você vem. Uma conversa é suficiente. Não precisa nem de reunião mediúnica. Só naquela sala do passe em que ele entra, os mentores já acolhem aquele espírito e as coisas podem se resolver de uma maneira muito rápida. Esta é a grande dinâmica que a gente tem do chamado processo obsessivo espiritual. Sem falar do de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, que tem muitas outras modalidades, mas esse é o fenômeno típico que a gente tem. E a grande questão é como fazer para se libertar do processo obsessivo. Vigiai e orai. Tem uma técnica que Kardec dá. Ele diz o seguinte: a melhor forma de nos afastarmos dos maus é nos aproximando dos bons. Então, a grande forma de nós libertarmos as nossas almas dos processos de perturbação é elegendo efetivamente o bem para as nossas vidas. Orarmos mais, mantermos vigilância dos nossos pensamentos, das nossas ações, sermos verdadeiramente empenhados na nossa transformação moral, analisarmos as nossas condutas, procurarmos ser melhores a cada dia e fazer uma mudança de verdade, não é aparente, é de verdade, sabe? Procurar estar sempre melhorando, focado na nossa transformação. Gente, o que eu vou fazer para melhorar? Eu preciso fazer isso aqui não está bom, vou melhorar aqui, me aborreci com fulano, me aborreci ali, não podia ter me aborrecido, fiquei chateado. Isso é fundamental.
para que a gente possa crescer. Então, está nas nossas mãos o processo de libertação. A oração em família, o evangelho no lar. Isso é muito importante para que a gente tenha a compreensão de que somos nós que elegemos as nossas companhias espirituais. Ninguém está fadado a um processo de sofrimento sem que nós não venhamos a dar causa para que isso aconteça. Então que a gente atente sobre todas essas coisas e cuide para que Deus verdadeiramente cuide de nós e nós consigamos ser tão felizes quanto a vida quer que nós assim sejamos. Uma boa noite para todos nós e muito obrigado.